festa também. E nós ficávamos ansiosos para ir, mas nós também mudamos. Nós participávamos daquele mundo. Mas como nós cristãos, que se diz cristão, está cheio de pastores lá, está cheio de missionárias, está cheio de presbíteros, tirando foto, postando mais uma noite com o Bruno Marrone. Eu nem sabia que esse homem estava aqui. Hoje mais uma noite com o Gustavo Lima. Meus irmãos, aonde que esta igreja vai parar? No inferno. Não tem outra palavra. Não tem outro adjetivo a você falar. Que exemplo nós damos, irmão? Porque existe uma história que eu estava lendo, que um homem passava todo dia na frente da casa do irmão. Vamos para a igreja. Não, hoje eu não vou. Dia seguinte, vamos para a igreja, irmão, passei aqui. Bora, João. Não, João não caía. E um dia, ele passou, João estava lá de pé, arrumado, todo bonito, mas ele não convidou João. E ele se assustou. E ele perguntou: ué, para onde você vai? Ele falou: vou para a igreja. Você vai comigo? Vou. E foram para a igreja. E de volta no caminho, esse rapaz faz uma pergunta para João: João, por que você foi para a igreja? Porque toda vez que eu passava aqui, você falava que estava lendo um livro. E ele falou: você sabe por que eu fui para a igreja? E se você sabe qual que é o livro? O livro é você. O livro é eu e você. Nós somos exemplos. E que exemplo hoje os cristãos dão para a igreja? Que exemplo hoje, irmão? Eu como pastor Carlos, não é um título de pastor, mas eu como um servo do Senhor, vou estar lá na festa. Aí o irmão que eu preguei a palavra: irmão, o pastor Carlos só está aqui que... Aí Satanás, né, irmão? Mas eu fico feliz com o Senhor, irmão, por você estar aqui, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família. Fico feliz de Deus ter usado o irmão ali, que confirmou na palavra qual hoje eu vou ministrar. O diácono Cristiano, Deus usou ele para falar de fé. Deus usou minha esposa para falar aqui na boca da mentira. Deus usou a irmã aqui para falar do louvor também sobre a palavra. E eu quero que vocês abram o livro poético, no livro aí de Jó. Eita glória. Onde Deus confirmou no irmão ali, no capítulo 1 mesmo, versículo 6. Deus usou o irmão tremendamente ali para confirmar. Aleluia. Só que eu fiquei com medo. Meu Deus, o irmão vai pregar e eu vou pregar o quê? E agora, o Senhor vai pregar todo dia. Agora o que eu vou falar? Abre minha mente aqui, Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Eita glória. Livro poético de Jó. E a palavra do Senhor vai dizer, Jó capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos? E observaste o seu gado que está aumentando na terra, mas estende a tu a mão e toca ali em tudo quanto tem, e verá se não blasfema de ti na tua face. E disse o
Senhor a Satanás: eis que tu, quanto tem e está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esse livro de Jó é um poema. Esse livro de Jó, teologicamente falando, é um dos poemas mais lindos da Bíblia. Esse livro de Jó nos traz um aprendizado, irmão, fantástico. Nos traz um ânimo de vida e uma reflexão para os dias de hoje. Que nós lemos o livro de Jó. Todos, irmão, é um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Quantas vezes, irmão, eu vejo as pessoas ministrar sobre Jó. Mas eu mesmo nunca ministrei sobre Jó. E também nunca, irmão, estudei esse livro poético de Jó. Alguns versículos isolados. Mas eu comecei a estudar esse livro. Eu falei: Senhor, confirma para mim essa palavra. Deus usou vários irmãos como irmão e outras pessoas aqui. O livro de Jó, irmão, aqui apresenta ele, que ele morava na terra de Uz, uma região que só tinha pastagem. Mas a Bíblia vai dizer que este homem, como vocês conhecem, era um homem muito rico e um dos mais ricos do Oriente. O problema não é você ser rico. O problema não é você ter dinheiro. O problema não é você ter uma casa boa. O problema não é você ter um carro bom. O problema não é você, irmão, ter algo aquilo que Deus te oferece, que o cristão, o homem, o ser humano aqui na terra, ele tem que viver do melhor. Aleluia. Mas o problema é como que o dinheiro introduz dentro de você. Não é o dinheiro que Jó, irmão, é um homem muito rico. Mas se eu tiver dinheiro, o dinheiro não pode me dominar. O dinheiro não pode me corromper. O dinheiro não pode me afastar do propósito de Deus. Mas esse livro aqui, teologicamente falando, é um dos livros que são mais debatidos de todos os tempos. E começou um grande debate entre Deus e Satanás. Porque Deus pergunta a Deus ali, uma reunião celestial, que eu creio que ali é os anjos do Senhor que estavam fazendo, que Deus faz reunião determinando determinadas tarefas a teus anjos, que você estudando este livro, estudando profundamente, você vai entender. Jó era um homem muito velho, Jó viveu 200 anos, a Bíblia vai dizer que ele viveu na época patriarcal, ele viveu também na época sacerdotal, né? Ele viveu na época ali de Abraão, Isaac e Jacó. Ele, irmão, era um homem que na época que ele viveu não tinha sacerdote, mas ele foi designado a sacerdote, porque ele era o patriarcal da casa dele. Mas aqui Deus apresenta o currículo de Jó a Satanás. No hebraico, no grego, vai dizer que Satanás significa adversário. Então eu vou falar aqui adversário para não ficar tão esquisito como. Então eu vou falar aqui a linguagem hebraica. Então, irmão, o adversário aqui, Deus apresenta o currículo de Jó. Você tem visto aqui o meu filho Jó, homem reto, sincero e temente a Deus. O adversário, ele poderia muito bem dizer assim: bom, esse eu não conheço, eu estou com minha agenda cheia. Tu só que o adversário, ele falou: eu estou aqui dando uma volta na terra como ele sempre fez. A agenda dele estava cheia, mas ele para e fala: não, esse eu não conheço. Deus apresentou o seu servo, e ele falou: ah, é? Esse eu não conheço, não. E ele falou: pois é, ele já conhecia Jó. Ele falou: mas também ele é rico, tudo que ele coloca a mão prospera, é o homem que tem posse, e você ajuda a ele ser próspero. Mas eu quero te falar uma coisa, toca nas finanças de Jó, que eu quero ver se ele não vai blasfemar sobre você, na tua face. E se você estudar o livro de Jó, você vai entender que quando Jó oferecia
Jó, ele matava, sacrificava bois. E por onde o adversário começa? Pelo seu gado. O adversário quer parar a sua adoração. O adversário quer parar a sua oração para o Senhor. Muitas das vezes ele vai colocar uma enfermidade na sua garganta. Muitas vezes ele vai colocar uma dor de garganta na sua garganta para você parar de adorar o Senhor. Até mesmo de tomar uma água, você vai se sentir impossibilitado até de falar, sabe, diabo Cristiano? Mas aqui ele falou, ele toca nas bem dele para você ver. Porque Jó era um homem familiar, era um homem que amava teus filhos. O Jó é como que é difícil aqui, todos nós somos pais. E se você, irmão, aqui não for um homem de Deus ou mulher de Deus, e se você ainda tiver bens, dinheiro financeiramente, se você tiver 1, 2, 3 ou mais filhos, o dinheiro vai afastar seus filhos, vai trazer inimizade ali. Sem dinheiro já traz. Imagina com dinheiro. E Jó, irmão, era um homem que sabia ali lidar com teus filhos. Um homem que orava, um homem que buscava pelos teus filhos. Ele sabia ali que às vezes seus filhos pecavam contra Deus, que ele também pecava. Então ele era um homem que temia ao Senhor. E ele oferecia holocausto, nome por nome orava nas madrugadas pelos teus filhos. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó eram 10, 7 homens e 3 mulheres. Mas era muito unido esses meninos. Era uma família unida, a qual hoje, nos dias de hoje, irmão, nós não temos, é raro você ver uma família unida. A maioria das famílias hoje é rachada, porque dá lado ao adversário. Minha esposa falou aqui sobre mentira, e é verdade. O adversário queria uma brecha de quem? De Jó. Mas aqui, Deus, irmão, Ele conhece o teu coração. Ele não vai mandar você para uma missão a qual Ele sabe que você não vai dar conta, que você não vai suportar aquela prova lá. Mas Jó, o Senhor sabia que Jó suportaria aquele processo. E aqui começa, irmão, Satanás foca nas finanças de Jó, gado, tudo quanto tinha, recebendo notícias ruins. Aí vem quem? Os filhos de Jó. O filho de Jó morre todos. Meus irmãos, imagina você e eu, que Ave Maria numa hora dessa, você recebeu a notícia: a minha casa foi desabada, a minha casa caiu, o meu filho morreu. Imagina você levar todos os seus filhos ao enterro, sem blasfemar o Senhor. Será se eu e você, aqui suportaria essa prova? Suportaria esse momento? Será que você iria para o caminho do enterro de seus filhos ali, sabendo que você era um homem rico, e de repente você se viria sem nada? Mas Jó, quando ele recebe esta notícia, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá, porque o Senhor deu a vida, e o Senhor tem o poder de tirar a vida. Martinho Lutero vai dizer numa frase dele no livro, que Satanás, o adversário, é como um cachorro que anda numa coleira. Ele é limitado, ele só vai aonde Deus permite. Ele só vai, irmão, tocar na tua família até onde Deus permite. Ele não pode tocar na sua saúde se Deus não permitir. Ele não pode tocar nas suas finanças se Deus não permitir. Ele não pode tocar no seu casamento
A minha esposa até estava comentando comigo hoje, e eu não falei nada para ela, sobre o livro de Jó. Muitos vão dizer, o que adiantou Jó orar e perder tudo que ele tinha, perder seus filhos? Eu vejo muito cristão falar, irmão, a minha vida não vale nada, eu oro, eu jejuo, eu consago o Senhor, eu vou para a igreja todos os dias, eu sou dizimista, eu sou um homem fiel, vou para o monte, meu Deus, e o Senhor... E Deus está olhando assim, meu Deus, vai lá para o final da fila, filho. Volta para lá, volta lá para o final da fila, porque eu vou buscar um. Eu vou buscar um. Às vezes Deus fala assim, olha, está vendo lá o pastor Carlos? Às vezes o adversário pode chegar até perante o Senhor e falar, olha, está vendo o pastor Carlos lá? O Senhor falou até falar assim, vai lá, começa a tocar em alguma coisa na área da vida dele lá, e aí eu começo, vai lá, toca nas finanças, toca na vida dele, na saúde, toca em algo que ele vai, e se eu blasfemar contra o Senhor, aí o Senhor fala, volta para lá, meu filho, porque você não está apto. É como o diácono Cristiano falou, como o irmão falou, muitos estão pregando a palavra do Senhor, mas na primeira batalha, na primeira prova do Senhor, ele começa a blasfemar contra o Senhor, começa ali, irmão, murmurar. A minha casa está faltando comida, a minha casa, olha, o meu dinheiro não dá para pagar minhas contas, eu trabalho, mas eu não vejo dinheiro, olha, esse carro não para com combustível, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ali o Senhor já fala, não, larga isso aí, porque isso aí vai ser fácil. Mas Jó não. Jó suportou tudo isso. Mas o adversário, como ele é astuto, ele falou, não, essa batalha eu perdi, mas eu vou dar outra volta na terra. Porque esse homem vai continuar desse jeito, ele não blasfema, ele não murmura contra o Senhor, ele não fala, mas eu vou dar outra volta na terra. E aqui no capítulo 2 vai dizer que ele fala assim, ó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vem também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E ele respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviaste-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitando entre ele para consumir sem causas. Você vê aqui, irmão, Deus joga na cara do adversário de novo. Deus, você viu meu filho Jó? Está lá na prova, perdeu seu gado, mas não blasfemou contra mim. Perdeu suas ovelhas, não blasfemou contra mim. Perdeu seu jumento, não blasfemou contra mim. Perdeu seus filhos, mas não blasfemou contra mim. Está lá o meu servo, você é mentiroso, você é sarcástico, você é o que destrói família. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o Satanás não tem poder sobre a sua vida, ele é um derrotado, ele é um mentiroso. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não blasfema o Senhor, dá glória a Deus ao Senhor, porque o adversário é um derrotado. Mas aqui ele vai dizer aqui, irmão, o adversário lança outra proposta para o Senhor, mas Deus, como é o advogado de Jó, ele fala, toca na saúde de Jó, toca na saúde dele, que eu quero ver se ele não blasfema contra você. O que o adversário queria dizer? É que o homem ama muito mais a si do que Deus. Era isso o que o adversário queria dizer, que eu amo muito mais a mim do que a Deus. Então o adversário, Deus aqui, permite que ele lança-se uma enfermidade a Jó, mas que não toque na vida dele. E ele lança essa enfermidade aqui, o servo Jó. A Bíblia vai dizer, irmãos, alguns estudos, que Jó pega uma doença tão contaminosa,
cruel, que ele tinha que morder aquelas feridas, aqueles poros, de tanta dor. A Bíblia vai dizer que ele pega um casco de telha para raspar, de tanto sofrimento. Imagina você, uma gripezinha que pega, já vai dizer: Deus não está comigo, meu Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? Senhor, onde que eu estou errando? Onde que eu estou errando, Senhor? O que está acontecendo isso comigo? Eu sempre gripado, doente, gastando dinheiro lá na farmácia. Olha o tanto que eu estou gastando, meu cartão de crédito, gastei mais de R$800 só de remédio. Essa é a vida do ser humano aqui na terra, dos cristãos, sem fé, homens incrédulos que estão dentro da igreja. Eu mesmo, irmão, me considero uma pessoa, me considerava, hoje eu lendo o livro de Jó, eu falei: Senhor, que vergonha eu tenho do Senhor, meu Deus. Porque quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ler o livro do Senhor, você começa a entrar algo dentro do seu coração, dentro de você, que você se sente uma pessoa mais cruéis. Porque nós somos assim. Se você vê o homem falar, tudo bem. Se você vê a pessoa pregar aqui para você, tudo bem. Mas faz uma retrospectiva, você pega o livro do Senhor, começa a ler a história de Jó, a história dos homens que Deus inspirou para escrever esse livro, que você vai ver o tanto que você é medíocre. Eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. E aqui Jó, irmão, sofrendo aqui. Aí aparece 3 amigos. Você já recebeu, irmão, alguma visita quando você está ali na pior fase da sua vida? Ou você já visitou alguém quando ela está ali enferma, na ânsia da morte, e você se compadecer por ela? Você já foi e ficou ali com ela? Esses amigos de Jó ficaram 7 dias, 7 noites, rasgaram-se as vestes humanas, choraram, ficaram ali. Mas eles começaram a adotar um sistema teológico e começaram a conversar com o outro e dizer: olha, rapaz, o Jó está passando por isso aí, sabe por quê? Porque ele roubou o dinheiro das viúvas. Sabe essa riqueza dele aí? Porque ele roubava o dinheiro das viúvas. Sabe por que Jó está passando por isso aí? Sabe por que ele é? Porque ele é um adúltero. Sabe por que Jó está passando por isso aí? Porque ele é um mentiroso. Sabe por que Jó está passando? E aí, irmão, começou Jó ouvindo isso aí, irmão. Imagina você com enfermidade e você ouvindo tudo isso dos seus próprios amigos. Imagina, irmão. E aí Jó fica quieto e não fala nada. Porque tem momento que você não adianta falar. Porque o adversário está usando aquelas pessoas que estão ali para te afrontar, para que você se perca. Mas Jó era um homem reto e íntegro. Reto, irmão, quer dizer, um homem reto é aquele que zela pelo seu nome. Um homem íntegro é aquele, irmão, que entra para dentro do seu quarto e ora. Um homem que se desvia do mal é um homem santo. Aleluia. E Jó era um homem reto. Aleluia, Deus. Jó era um homem que temia o Senhor, que temia seus princípios. Jó olhava para Deus. O adversário, irmão, falou que Jó amava o Senhor por conta dos bens. Deus amava Jó não pelo que ele dava, mas pelo que ele é. Aleluia. Nós temos que amar o Senhor, ver o Senhor não pelo que ele dá, o a nós, que dá saúde, que nos dá alimento, que nos deu uma família, que nos deu um trabalho, que nos dá prosperidade, nos deu o ar que nós respiramos, mas pelo que ele é, pelo caráter imutável do Senhor. Imagina, irmão, e Jó, irmão, ele fica vendo tudo isso, mas aí Jó depois começa a vir uns questionamentos na mente de Jó, e ele começa a falar: Senhor, por que o Senhor não me matou quando eu saí do ventre da minha mãe? Quando eu estava lá? Por que o Senhor não cercou os
coisas que não é para você entender. O homem quer saber muito, mas tem algo, um propósito do Senhor na minha e na tua vida, que nós jamais vamos compreender aquele momento que nós estamos passando. Às vezes você está passando por um momento financeiro na tua vida, às vezes você está passando por um momento de saúde na tua vida, às vezes você está passando por um momento conjugal no seu lar, às vezes você está passando algo com o teu filho, e você questiona o Senhor: por que, Senhor? Ou por quê? Mas Deus tinha a resposta para Jó. Deus deu a resposta para Jó. E Deus falou para Jó depois: Jó, aonde que você estava, Jó? Que quando eu formei as estrelas. Aonde você estava, Jó? Que aonde você estava cercando a terra. Aonde que você estava quando eu estava fazendo os mares? Aonde que você estava quando eu estava fazendo as areias? Aonde que você estava, Jó? E Jó não teve resposta. É assim na nossa vida. Tem coisas, irmão, que os cientistas, eles querem mudar o foco do Senhor, dizer que Deus não existe, os ateus. Mas pega, irmão, a sua mão, uma areia, e enche, e começa a contar quantos grãos de areia tem dentro da sua mão. Se você vai conseguir, não vai. Tem coisas que nós nunca, jamais vamos entender o propósito do Senhor. Aleluia. Esse livro de Jó nos mostra, irmão, a sabedoria e um homem reto ao Senhor que nós precisamos obter. Hoje é culto de Santa Ceia, que nós possamos, irmão, parar de blasfemar e de duvidar de muitas das vezes de uma pessoa que está passando por um processo lá e falar assim: olha, tá vendo aquele rapaz lá? Meu Deus, aquele ali deve ter cometido um pecado que eu vou te falar, ele tem que pagar. Olha a língua acusadora. Olha, irmão, aquele homem está passando fome, sabe por quê? Sabe por que ele não prospera, irmão? Eu não sei o que ele faz com o dinheiro dele. Você não tem que saber de nada. Você está se auto-julgando as pessoas, e isso é um pecado, porque os amigos de Jó pecaram, falando que Jó tinha cometido isso, que tinha cometido aquilo, e Deus vai lá e fala com os amigos de Jó: olha lá, você vai lá, mata o gado, e vai até teu servo, oferece holocausto a ele, e pede para aquele hora. Deixa eu falar uma coisa para você: aquele que te caluniou, aquele que defamou sua vida, aquele que falou, ele vai ter que vir até você, vai ter que vir pedir perdão, vai ter que pedir oração para você, e vai ter que reconhecer que você é homem e mulher de Deus. É assim nos nossos dias de hoje, acusações em cima de acusações. Às vezes você está passando problema na sua vida financeira. Meu irmão Carlos ali, vou te falar, irmão, aquele homem quer ser o que não é. Vai olhar para a Ana Paula lá e vai dizer: aquela dali é animadora de palco. É o que vai dizer. Eu, uma minha esposa, ela foi ministrada na igreja do pastor Léo. Uma benção ali, graças a Deus, pastor Léo, simplicidade. Deus habita na casa humilde. Nós estávamos vindo embora ali naquela segunda lagoa, e meu filho, ali foi feito agora umas academiazinha, e meu filho falou bem assim: pai, você para aqui para me brincar um pouquinho dessa academia. Irmão, tudo tranquilo, só tinha uma capivara dormindo, tudo tranquilo. E ali nós descemos, eu falei: até eu vou fazer uma academia na pauta ali também. Irmão, que eu olho assim para frente, desse vê uma mulher com a caixa térmica do lado, com a bicicleta, com meio de coisa no guidão da bicicleta, e já vem xingando todo tipo de coisa. Eu falei: meu Deus do céu. E aí ela falou: eu vou enforcar Jesus, irmão, eu vou enforcar. Eu falei: olha, meu, o sangue de Jesus tem poder. E aí eu olhei para a Ana Paula e falei: olha, meu Deus, Ana Paula. E aí essa mulher começou a xingar: eu só sabe, tá vendo? Cadê aqueles mendigos, aqueles não sei o quê? Eu vou matar eles. Eu falei: meu Deus, tá tudo tranquilo. E de repente, moveu uma moto e para perto de nós. Começou a falar: você tá me xingando, velho? Eu vou te matar. E
eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pro Senhor. Vai embora. Larga essa coisa aqui. Vai embora, segue seu caminho. E aí eu ia lá, ele foi embora, irmão. E essa, ele é pastor, sabe como é que eu faço? Aqui no joelho, é um sapatão. Sapatão é um homem, uma mulher que se veste de homem. Que joelho, irmão. Que joelho. Vai falar pra mim. Ali, irmão, é o próprio adversário nos testando. E eu falei para Ana Paula, vamos pular dentro desse carro, bora, vamos orar para essa mulher. Eu falei, eu sou cristã, sabe, irmão? Eu sirvo a Deus também, eu sou, olha, irmão, eu sou pastor. Eu falei, tá bom, eu sei disso, mas você é. Tem coisa, irmão, que você tem que ter sabedoria. Às vezes o adversário arma um laço para você, e você fica dentro daquela situação, irmão, e você não consegue sair. Você não tem, sabe, mas se você tem a presença do Espírito Santo, se você tem o discernimento, você sai. Quantas pessoas, irmãos, se envolvem em confusão, em brigas, se compadece com a dor daquele cara no momento errado e na hora errada. Mas voltando aqui para a palavra de Jó. Jó é um livro, irmão, que nos inspira, que nos ensina a viver uma vida mais reta diante do Senhor. É difícil, é. Nós estamos chegando nos últimos dias. Hoje minha esposa estava ouvindo uma pregação ali, um cara falando, irmão, daqui 15 dias, no dia 15 de julho, vai acontecer algo. Eu falo, tira desse mentiroso, que Deus nunca dá todo dia, nem hora, nem data para acontecer algo na minha e na tua vida. No dia que você vê um homem falando, irmã, daqui 15 dias vai acontecer, e você fala, está arrependido, porque Deus não vai determinar dias e nem hora na tua vida. Se Ele quiser fazer aqui, Ele faz. Se Ele quiser fazer daqui um ano, Ele faz. Se Ele quiser fazer daqui 1 segundo, Ele faz. Mas não há dias, nem horas, nem data. Não existe isso. Quantas datas já mandaram para mim e falaram, vamos ficar daqui tantos dias. Eu estou esperando até hoje. Talvez amanhã chegue. Mas nós temos que ter uma sabedoria diante dessas situações. Muitas das vezes você vai estar aqui pregando a palavra do Senhor, igual o Tiago Cristiano vai pregar na quarta-feira, aqui na campanha. Irmão, não falta a campanha, venha, faça. Se você está passando por algum momento difícil, irmão, venha ouvir a palavra do Senhor. Mas eu quero deixar para vocês aqui, irmão, que a hora já nos espera, algo para vocês aqui. As minhas palavras, irmão, não tem poder algum. A palavra do Espírito Santo que te convence. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ser convertido ao Senhor, aqui ó, começa a estudar a palavra do Senhor. Busca isso aqui, irmão. Busca, estuda, ouve. Se você não consegue ler, mas ouve. Mas se você conseguir ler, estuda. Tira um dia, tira um segundo da tua vida, tira 1 minuto, 2 horas, meia hora para ler um versículo, e você vai ver como vai mudar na sua vida. Aleluia. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as quais eu agradeço ao Senhor.